Olá, meus amados, Shalom, graça e paz. Então, mais uma vez aqui do nosso canal, o canal Sérgio Oliveira Temas Bíblicos. E hoje nós vamos falar sobre o Reino de Deus. Mais uma vez sobre o Reino de Deus. Mas vamos falar outras coisas, outras características, saber como é essa questão que o nosso Senhor Jesus Cristo falou a respeito do Reino de Deus. Saiba que uma das coisas que Deus mais falou dentro do seu ministério foi sobre o seu reino, o seu reinado. Então, há muitos mistérios, há muitas revelações para que possamos entender dessa questão do reino. Estamos vivendo realmente o reino, estamos vivendo realmente o verdadeiro evangelho, estamos nos esforçando. Claro, somos falhos em algumas coisas, em algumas áreas, mas nós temos que nos esforçar. Nós não podemos desistir porque às vezes falhamos. É errando que se aprende. Você não pode cair todo tempo no mesmo erro. Você tem que procurar, se você errar, você depois tem que procurar corrigir e acertar. Então, dentro de tudo que o Senhor Jesus falou no seu ministério, falou para os discípulos, falou para os apóstolos, né, quando começou o cristianismo, lá na Nova Aliança, ele disse que era a lei e os profetas, fala dele, e ele cumpriu toda a lei e os profetas para iniciar uma nova aliança com maiores e superiores promessas. Você sabe que a promessa na antiga aliança que o Senhor Jesus prometeu ao povo de Israel foi adentrar na terra de Canaã. Ele chamou Moisés, depois de Moisés veio Josué, e eles entraram na terra de Canaã. Apenas uma parte do povo, né? Porque a outra sucumbiu no deserto. Porém, qual é a promessa hoje na nova aliança? Para os que estão chegando agora, desde que se iniciou a nova aliança, já faz 2000 anos, já vão fazer 2000 anos, dentro do calendário judaico vai fazer 6000 anos, nós estamos, parece que é 5000, mais de 5.000, já mais de 5.700 anos, já próximo dos 6.000 anos, tá certo? Dentro do calendário judaico. Depois eu vou colocar aqui no vídeo a data certa, né, do ano. Então, para chegar nos 7.000, que é o ano do Senhor, o ano aceitável do Senhor. Então, qual a promessa? É entrar na nova Canaã, tá certo? Mas o Senhor Jesus Cristo disse que apesar de todas essas promessas, todas essas profecias se cumprirem para o povo de Deus, para os filhos de Deus, ele disse algo muito importante aqui no livro de Lucas. Então segue aí o vídeo para que possamos entender essa revelação da palavra de Deus, que está aqui no livro de Lucas, capítulo 17, a partir do verso 20, sobre a questão do reino de Deus. Nós temos que viver já agora esse reino. Amém? Esse é o programa na verdade da palavra de Deus, aqui pregamos a palavra, revelação, programa Sérgio Oliveira, Temas Bíblicos. Então, roda a vinheta e já venho contigo para que a gente possa entender essa revelação da palavra de Deus. Glória a Deus. Então é isso. Então vamos aqui para o livro de Lucas, no capítulo 17, a partir do verso 20, que diz: Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: Não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ele aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. A seguir dirigiu-se aos discípulos: Virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não vereis. E vos dirão, ele aqui ou lá está, não vedes nem o sigais. Porque assim como o relâmpago fuzilando brilha de uma outra extremidade do céu, assim será o seu dia, o Filho do Homem. Mas importa que primeiro ele padeça muitas coisas, e seja rejeitado por esta geração. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e destruiu a todos. Então, meus amados, é algo muito impressionante das profecias da palavra de Deus. É algo muito impressionante o que o Senhor tem para nós. Ele começa dizendo que a palavra começa dizendo que ele foi interrogado pelos fariseus. Não foi nem pelos seus próprios discípulos também. Claro, perguntavam, sempre estavam perguntando as coisas a ele. Mas a palavra de Deus diz que ele foi interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus. Porque o maior assunto do reino do Senhor Jesus era o reino. E hoje também para nós o que importa é viver o reino. Por isso na oração do Pai Nosso ele diz: Senhor, que venha o teu reino. Então, apesar das promessas que nós vamos adentrar na Canaã Celestial, na Nova Jerusalém, a palavra de Deus diz que já temos que viver o reino. Porque o reino de Deus, ele diz, não está aqui nem ali, né? Ele disse, porque o reino de Deus está dentro de vós. Então essa é a grande promessa que já se inicia agora,
no meu e no seu coração. O reino de Deus está dentro de nós. Não é algo que está fora, não é algo que ainda vai vir. Porque muitas vezes a pessoa vive a ser de Jesus como seu ilegítimo Salvador, mas pensa assim, não, a gente está se preparando, a gente está, claro que se preparando a gente está todo dia a gente tem que se autoexaminar, se preparar, se corrigir, né? Muitas vezes cai, Deus dá força para levantar, o Espírito Santo de Deus dá força para levantar, a gente levanta, mas a verdade é que o Senhor está dizendo aqui na sua palavra, que o reino de Deus já está dentro de nós, já temos que viver agora, porque eles lá naquela época, estavam vendo um dia do Filho do Homem, que era o dia do seu ministério na terra, estava vendo ele todo dia, ele comendo, ele ensinando, ele com seus familiares, eles com os discípulos, ele com os apóstolos, ele fazendo milagre, ele operando curas. Então, como eu estava falando, o reino de Deus ele não vem com visível aparência. Agora já é para me viver o reino. Não sabe como é que eu vivo o reino? Através da palavra de Deus. Por isso que diz, através da palavra é que gera a fé. Através da palavra é que o Espírito Santo de Deus opera. Através da palavra. Tem a palavra que eu leio e o Espírito Santo de Deus opera. Convencendo do pecado, da justiça, do juízo. Aí eu começo a viver o reino. Eu vivo dentro do reino, eu vivo no meu país, eu vivo na minha cidade, eu vivo no meu estado, eu vivo no mundo, eu vivo na terra física, né, o mundo físico. Mas dentro desse reino físico, Jesus está dizendo, viva o reino espiritual, parte de dentro de você para fora. Não é algo que parte de fora para dentro. Né? Fora para dentro eu pego o quê? A palavra que está escrita fora, né? E o Espírito Santo de Deus que está pairando. Mas aí o Espírito Santo de Deus quer fazer morada, porque eu sou templo e morada do Espírito Santo de Deus. Aí o Espírito Santo de Deus me reveste através do seu poder. Aí pronto. Aí eu sou convencido do pecado, da justiça, do juízo. Aí a partir de agora, na minha mente, no meu coração, eu vou viver o reino. Aí eu começo a produzir os frutos de dentro para fora. Que são os frutos do Espírito, irmão Sérgio. Lá em Gálatas diz, né? É a mansidão, é a paz, é a longanimidade, é a fé, é a justiça, é a paciência, é a temperança. Tudo isso é o amor. Né? O amor é um dos mais perfeitos, né? É o mais perfeito sentimento. Algo que tem forte dentro de você. Então, tem os tipos de amor ágape, né? Em grego, né? O amor a Deus, amor filéu, amor ao próximo. Tá certo? E aí por aí vai. Mas o importante de tudo, meus amados, é que eu dê fruto. O que são os frutos? São os dons do Espírito. E como eu vou proceder na minha vida? Se eu estou vivendo o reino, eu vou ter paciência. Se eu estou vivendo o reino, eu vou buscar a palavra de Deus. Eu vou me alimentar da palavra, que nem só de pão e água vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Se eu estou vivendo o reino, eu vou também ser semelhante àquilo que o Senhor Jesus fez. Maiores obras eles farão, que a palavra de Deus diz. Tudo isso eu já viveu o reino agora. Agora, quando Jesus voltar, aí é a consumação dos séculos. Muitas pessoas pensam que quando Jesus voltar, é que ele vem trazer o reino. Né? Às vezes na nossa mente, né? A gente pensa assim, de modo até errado. Mas se você prestar atenção no que ele está dizendo, o reino está dentro de mim, dentro de vós, dentro de nós. Nós temos que já viver o reino agora. Não é só quando Jesus voltar, não. Jesus já dá o exemplo de viver o reino agora. Por exemplo, o Senhor Jesus, quando estava na terra, ele foi totalmente submisso ao Pai. Nós temos que ser totalmente submissos ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ouvir a voz do Espírito. Às vezes erramos, às vezes ficamos duvidosos. Será que é isso? Será que não? Né? Mas a gente vai tentar, vai tentando, vai buscando, vai batalhando. Às vezes acerta, às vezes erra, mas depois, rapaz, eu fiz isso aqui, deu certo, porque era pelo Espírito Santo. Às vezes você teima, dá errado. Mas o importante é você ir seguindo, trilhando. Tá entendendo? Jesus te chama de campeão, forte campeão. Você hoje é uma geração campeã, geração de campeões. É como teve a nossa conferência do Espírito agora, esse final de semana, gerando campeões. Né? Meus pastores pregaram muito bem sobre essa palavra. Então, meus irmãos, nós temos que ver isso. Viver o reino de Deus está dentro de vós. Alegrai-vos as boas novas, que é o Evangelho. Ou seja, aí a gente vai se preparando, se moldando, crescendo na estatura perfeita de Cristo, né? Muitas vezes erramos, acertamos, mas a gente vai no caminho certo, que é com Jesus, se congregando, tendo pastores, né? Que é a nossa proteção espiritual, a nossa submissão aos nossos sacerdotes, amém? A nossa cobertura espiritual, porque o tempo tem um sacerdote terrestre. O Senhor Jesus é o nosso sumo sacerdote, sumo. Quem era o sumo na velha aliança? Era o chefe dos sacerdotes.
Ou seja, era o sacerdote principal, era o líder principal, era o sênior, era o sumo sacerdote. Que uma vez por ano, na festa, uma festa que tinha dos judeus, eles entravam no santuário, uma vez por ano, para fazer a purificação do santuário. Yom Kippur, chamado Yom Kippur. Então nós temos que entender isso aí. Nosso Senhor Jesus é o nosso sumo sacerdote, é o nosso advogado que intercede por nós perante o Pai. Ele mandou o Espírito Santo de Deus para que estivesse conosco em espírito, fazendo morada em nós em espírito. E nós agora damos frutos do reino. Amém? Então é isso. Temos que entender o reino. O Senhor Jesus veio pregar o reino. Pregou sobre todo assunto, mas pregou mais sobre o reino. E a igreja hoje ainda pouco entende sobre essa questão do reino. Então, através de estudo, através da palavra, através do conhecimento, também faço a exousia, escola, e eu aprendi muito sobre a questão do reino. O reino é maravilhoso. Então, eu pratico isso, procuro praticar. Não deixe de procurar praticar. Então, procuro praticar na minha vida, na minha família, praticar na minha casa, praticar na minha igreja, na minha comunidade. É o reino, é viver o reino. Então, quando a gente vive no reino, a gente está cada dia mais se preparando para a consumação do século, que é a volta do Senhor Jesus. Ele vem arrebatar a igreja, e a igreja é arrebatada, e nós vamos participar o quê? Das bodas do Cordeiro, que é o casamento oficial do esposo e da noiva, né? Tá certo? A noiva do Cordeiro, que é a igreja. E aí vai ter aquele grande banquete. Promessa é essa: sentarão com Abraão, com Isaac, com Jacó, com Moisés. Nós vamos ver os personagens bíblicos. E aí vamos ceiar. Ceiar aquela ceia que o Senhor Jesus Cristo disse. Vão ceando. Vão ceando. Vocês vão ceando, porque ali vocês estão já profetizando aquela grande ceia que haverá no mundo celestial com o Senhor. Aí depois volta de novo para a terra para estabelecer seu juízo final. E depois do juízo final, a regeneração total do céu e da terra, que são novo céu e nova terra. Então eu também tenho um estudo no meu canal, você pode ver aí, eu tenho um estudo no meu canal, que fala sobre esses assuntos. Todos esses assuntos, na sequência cronológica revelada espiritual, que vai bater lá no final, que é o novo céu e nova terra, onde Isaías pregou, Apocalipse pregou, tá certo? E tudo isso. Então vamos viver o reino de Deus na terra. Amém? Graças a Deus, meus amados, até o nosso próximo vídeo. Esse já fazia um tempo que eu não fazia um vídeo, então esse foi um vídeo de entrada ainda esse ano, mas próximo ano nós vamos ter mais vídeos, em nome de Jesus. Daqui para o final do ano também vamos fazer mais, Deus quiser e permitir. Amém? Ore por mim, eu estou orando por todos vocês também, em nome de Jesus, aqui no nosso canal, o canal Sérgio Oliveira, temas bíblicos. Glória a Deus. Então, até a próxima, e lembre-se, o reino de Deus está em vós. Glória a Deus. Então depois vamos passar para a segunda parte, falar mais sobre a questão do reino de Deus. Graça e paz. Shalom.